Fala, meus irmãos de camisa, mais atualização de nosso Botafogo. Nem tudo é ruim, né? Tem muita coisa ruim que vem, que é pra melhorar. Acredito nisso também. E tem muita informação nesse vídeo pra trazer aqui pra vocês. Coisas boas. Não é nada oficial ainda, mas acredito que vai ser em breve. Vou explicar aqui pra vocês o porquê. E antes eu quero pedir pra você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like, compartilhar. E assim que terminar a matéria, eu volto pra atualizar vocês com todas as informações. Amanhã o Botafogo pega o São Paulo. Esse jogo você vê ao vivo aqui na Globo. E atenção pro horário. O aquecimento do Bora pro Jogo começa às 5 horas e a bola rola às 5h30. Pro Botafogo é hora de levantar a cabeça depois da eliminação na Copa do Brasil. O atual campeão brasileiro e da Libertadores junta os cacos de um 2025 que se mostra bem diferente do ano que passou. O Botafogo acusa o golpe. O próprio John Textor faz as contas. Tem uma lista de 20 coisas que eu fiz errado, que nós fizemos errado. A demora para a escolha de um técnico no início da temporada foi um desses erros. Depois que Arthur Jorge anunciou que sairia no fim do ano passado, foram 55 dias até o acerto com Renato Paiva. Esse já foi demitido e substituído por David Ancelotti. Não vou dar uma lista de todos os meus erros, ou ficaríamos aqui a noite toda. E como esquecer das peças que saíram? Luiz Henrique e Almada eram nomes difíceis de serem substituídos, mas não foram os únicos a ir embora. Igor Jesus, Gregory e John também deixaram o clube. Todos eram titulares absolutos. A estratégia de Textor, o dono da SAF do Botafogo, de fazer do início do ano praticamente uma pré-temporada, também não deu certo. A reconstrução do time ao longo do ano não trouxe bons resultados, nem um desempenho satisfatório para a torcida. Acho que o ano tá meio perdido pra gente. Eliminado da Copa do Brasil na última quinta-feira, aqui no estádio Newton Santos, pelo rival Vasco. Eliminado da Libertadores pela LDU há 3 semanas. Resta o Campeonato Brasileiro, mas não está fácil. Como está o Flamengo? 10 pontos na nossa frente? Na tabela são 12 pontos de vantagem do líder Flamengo para o 5º colocado, Botafogo, que ainda tem um jogo a menos. Nada está perdido. Acho que o foco total agora, eu acredito que o Flamengo perca muito ponto. O brasileiro, né, cara, é um negócio meio difícil de falar. Mas tem que ficar entre os 4 ali, mano. Entre 4, 5º, 6º ali para nós chegar ano que vem disputar a Libertadores, né? Não pode ficar fora, senão vai ficar muito feio. Para recomeçar, tem o São Paulo amanhã, adversário que traz boas lembranças. No ano passado, teve vitória nos pênaltis, na Libertadores, nas quartas de final. O glorioso passou! Comemora o Botafogo! E o título brasileiro veio na partida contra o time paulista. O campeonato ainda não acabou. Desde que eu cheguei aqui, já vi algumas coisas loucas acontecerem. O Flamengo ainda vai ter que jogar no nosso estádio. É um jogo de 6 pontos. Nós temos chance. Ponto em jogo de mata-mata, que é o jogador que desequilibra, né? Sim. O jogador, ou um fora de série, ou um jogador que, de sua natureza, desequilibra. O Botafogo tem um elenco muito robusto. O Botafogo troca as peças e entram peças que dão conta do recado. Mas ter aquele quê desequilibrante. Se a gente for olhar para o Vasco, quem definiu ontem o jogo do Vasco? Coutinho. Coutinho batendo a Nuno falta, Moreira, Nuno Moreira fazendo o gol Jardim. E o Léo Jardim pegando o pênalti. São jogadores que desequilibram. Alto calibre. Exatamente. E que desequilibram, que pegam um jogo, botam um jogo no bolso, que às vezes podem até não estar bem, sim, mas que pegam uma bola e resolvem a partida, a efetividade. Não adianta você ter volume, chegar perto da baliza, se você não botar a bola no barbante. O futebol é gol. Então, assim, ter um jogador desequilibrante faz a diferença. E eu acho que é isso que eu sinto nesse ano de 2025 para o Botafogo. Tem um bom elenco. A gente vê, por exemplo, eu achei que o David fez escolhas lá em São Januário que eu não faria. Mas ontem eu acho que não foi na conta dele. Ele não fez, devia ter colocado fulano e não botou ciclano. Pra quem reclama... O Neto falhou, Fernandinha. Não, mas eu tô falando o David. Sim, então assim... Ele não tem culpa. O goleiro que acabou de chegar, pra mim foi falha. Assim, eu nunca fui goleiro, mas com todo respeito, o nível desse goleiro, o Neto, a gente tá falando de um bom goleiro, não pode bobear da maneira que ele bobeou ontem. Ele praticamente espalmou na cabeça do Nuno Moreira. Ele poderia espalmar pro lado, ele qualquer tinha que espalmar outra. pra fora. Exatamente. Eu nunca fui goleiro, mas assim,
É só a gente acompanhar o futebol. Quem acompanha o futebol sabe muito bem que ele deu mole. Então, acho que ontem não ficou na conta do David, sabe? Não ficou. O jogador, o time tá se formando, já falamos o ano inteiro aqui sobre o planejamento que foi falho. Então, o jogador desequilibrante tá faltando para dar esse glow no Botafogo. Ele tinha o Igor Jesus, que botou o Botafogo em várias decisões nesse ano, classificando o Botafogo, fazendo seus gols. O Gregory também era esse cara que desequilibrava. Sabe um outro cara que faz a diferença e desequilibra e faz um gol quando precisa? O Cuiabano. Ele também é esse jogador. Verdade. E o Botafogo sentiu a falta dele ontem. E, gente, não tô falando, porque o Alex Telles... Gente, o Alex Telles fez o gol de pênalti que botou o Botafogo na briga pela penalidade. O Telles fez o gol para ganhar a Libertadores. Ele tem todo o crédito com a torcida. Pô, eu não tô vendo do Léo Jardim, nenhum torcedor falando... coisas que acontecem no futebol. Mas o que eu quero dizer é que o jogador que desequilibra, o Igor Jesus foi embora, o Gregory foi embora. Então o Botafogo está precisando desse personagem para tentar melhorar esse grupo, esse elenco, que é um elenco muito bom, que tem muita qualidade, mas que precisa desse personagem que o Vasco teve ontem na noite com o Coutinho, o Léo Jardim e com o Nuno Moreira. Agora vamos com o Silene. Vamos lá, meus irmãos. Vamos começar aqui falando sobre o Igor Jesus. Eu falei pra vocês aí sobre a possibilidade dele voltar ao Botafogo, e sim, tem a possibilidade. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Não só ele, mas o Jair também. Talvez o John, não só o John talvez, tá? Mas acredito que o Igor Jesus e o Jair possam voltar pro Botafogo em 2026. Eu vou tentar dizer a vocês o porquê. Lembrando, pessoal, não é nada oficial, não saiu nota de clube nenhum, tá? É baseado no que vem acontecendo e posso explicar a vocês o porquê. Vamos lá, primeiro ponto. Por que que o Cuiabano voltou ao Botafogo? Justamente por ser a terceira opção no Forest da Inglaterra. O Cuiabano voltou ao Botafogo por empréstimo, depois de ser contratado por o Nottingham Forest. Então ele voltou ao Botafogo por não ter chance de jogar lá, porque já tinham 2 laterais prontos para jogar as principais competições. Então dessa forma, o Cuiabano voltou ao Botafogo por empréstimo. Aí você deve estar se perguntando, e por que você está falando isso do Igor Jesus? Eu vou explicar para vocês o porquê. O Igor Jesus não ficou nem no banco. Olha isso, nem no banco de reservas em derrota do Nottingham Forest para o Arsenal. Aí, assim, cadê a valorização do ativo, né, Texta? Nós sabemos que ele já foi vendido ao Nottingham Forest para bater dívida sua com o Marinax. Já foi divulgado isso. Você não falou, mas muitos portais já confirmaram. Se é verdade ou não, só você vai dizer. Você não fala sobre isso, então não temos. Então a gente tem a informação que foi para bater dívidas. E portais confiáveis já falou isso. Ele e Igor Jesus, Igor Jesus e Jair foram para bater dívidas com o Marinax, dívidas suas. Coisa que eu já falei aqui em vídeos, inclusive me chamaram até dizendo que o meu conhecimento era limitado por isso. Assim, eu acredito que se o Texto teria dívidas com o Marinax extra-campo, ou sei lá do que foi, o Botafogo não poderia pagar por isso. Quem deveria pagar é você. Então, você deveria pagar o Marinax de acordo com o seu lucro, não com o caixa do Botafogo. E nós agora estamos colhendo isso que você fez. 8, 9 taças no ano, você ser eliminado de todas e disputar o brasileiro com chances muito pequenas de não conseguir nem vaga para Libertadores. É louco, cara, é loucura. Quer dizer, com chances altas de não ir, tá? Temos chance alta, porque o Campeonato Brasileiro está sendo muito disputado esse ano. Mas vamos lá. Ele não foi nem relacionado para o jogo contra o Arsenal, ficou de fora. O John, goleiro, no banco. E, cara, no goleiro do Nottingham Forest que tá titular é horrível, é horroroso. E o John no banco. Mas são escolhas. O Textor foi lá para... O Textor não tá para ganhar títulos, tá para realizar sonhos. Cara, quer realizar sonhos dos jogadores. Igor Jesus não queria ir, vendeu o cara. O cara tá lá agora esquentando o banco, que nem relacionado foi pro jogo. Aí vem o Jair, que nem na UEFA Europa League foi inscrito, cara. O zagueiro Jair, 18 anos, veio pro Botafogo no início do ano, saiu no meio do ano e nem inscrito foi para disputar outra competição. Então, assim, foram escolhas erradas de valorizar seus ativos. Mas quem saiu no lucro com isso? O Nottingham Forest, porque comprou eles em definitivo e tem os ativos nas mãos agora. Então agora eles podem emprestar ao Botafogo, que é por isso que eu falei, ele pode voltar ao Botafogo em 2026, na janela europeia ali, meio de ano ali, sei lá, início do ano, não sei quando é que abre a janela europeia agora, mas eles podem voltar ao Botafogo por empréstimo, ganhar valorização e aí o Nottingham Forest vender, né? Não sabemos, cara. Não sabemos o que pode acontecer, mas tudo pode acontecer. E sim, tem chances,
Como eu falei pra você, não é nada oficial, mas tem chance do Igor Jesus, do Jair voltar ao Botafogo. O John já é outra conversa. Inclusive, saudades, né, velho, do nosso goleiro John. Porque, cara, o Neto, que falha bizarra foi aquela? Mas não é culpa que, sim, não dá pra culpar muito o Neto, né, cara? O time foi muito inofensivo, na verdade. Toca a bola e não define. Mas, cara, bizarro aquilo. Agora os jornais espanhóis estão destacando, cara, as decepções do Botafogo nesse ano. Inclusive, agora estão destacando o ponto mesmo, assim, negativo do David Ancelotti. Eles estão expondo pra Espanha ver, né? Assim, é um cara que particularmente é muito famoso. Acredito que o Botafogo contratou ele, o texto foi nele também, mas por marketing. Trazer o filho do homem que ganhou títulos e títulos no Real Madrid. E no Botafogo vem fazendo muita merda mesmo. Você vai nas redes sociais do cara, tem um monte de gente comentando, e a torcida tem razão, cara. A torcida tem que cobrar. Esses erros que ele fez, erros toscos, o cara, olha só, mexe errado, escala mal, treina mal, dá pra ver que treina mal o Botafogo. O Botafogo não tem definição de jogada. Treina mal, escala mal, mexe mal e ainda faz no tempo errado. Cara, é assim, tem que ser cobrado. O texto tem que vir a público não, pelo menos vá lá onde ele tá, lá no... Cara, eu quero que você mude isso, é rua. Se você não aguentar a pressão aqui, meu amigo, vaza. Vaza. Acredito que esse cara fique no máximo no Botafogo até o fim do ano. Porque o texto tem essa mania de querer entrevistar as pessoas aí como se fosse como é que podemos dizer? Como se as pessoas tivessem um podcast, quer sair entrevistando todo mundo, cara. E acabou o Botafogo no início do ano, ficou 3 meses sem treinador. E agora tá colhendo o que plantou. Infelizmente. Trouxe o Paiva. Cara, horroroso também, horroroso. Treinador que só sabe defender, mesmo assim ele defende mal. Né? Porque vocês viram, o cara chega no outro clube que ele foi, saiu do Botafogo pra ir pra outro clube. Quando foi demitido, assinou com Fortaleza. Chega lá e perguntar se podia usar 3 volantes. Cara, é loucura isso, velho. É loucura. Então os jornais espanhóis estão destacando o início de grandes decepções de David Ancelotti no Botafogo, posição extremamente frágil. É isso que eles definiram. A posição dele está extremamente frágil. O cara eliminou o Botafogo na Libertadores, o cara eliminou na Copa do Brasil pro Vasco da Gama, que o time do Botafogo é infinitas vezes melhor. Isso é inaceitável. O Botafogo só fez o gol porque foi numa bola parada de pênalti, o chute do Alex Telles. Dependesse do jogo pro Botafogo meter 2, 3 gols no Vasco, não faria. Eu acho até que a goleada contra o Red Bull Bragantino, cara, é algo assim fora que sai do padrão. Sai do padrão do clube hoje. Se vocês forem ver, cara, foram jogadas que, assim, eu não vou mentir pra vocês. Hoje, eu olhando hoje o Botafogo, eu não esperaria do Botafogo meter 4 gols no Red Bull Bragantino. Eu não esperaria. O Bragantino foi muito fraco. Dá pra vocês verem que foram chutes de fora da área sem chance. Dependeu, amigo, de criação de jogada pra chegar e meter um gol, tá ruim. Não dá pra negar também, né? No jogo teve muito toque de bola. Aquele gol do Savarino foi um golaço, mas saiu de toque de bola. Mas, cara, o Botafogo é muito inofensivo. Inofensivo. É o que o Botafogo é hoje. Eu aposto com qualquer um que ele contra o São Paulo amanhã, ele vai colocar um time totalmente diferente do que ele colocou na decisão contra o Vasco. Tá horroroso, velho. Horroroso. Então, assim, os jornais do mundo já estão de olho nele. Já estão de olho. Olha aqui o que ele colocou aqui, ó. David soma mais um fracasso. Diz o título da reportagem que classifica eliminações como 2 grandes decepções consecutivas para um time à deriva. Você sabe, para quem não sabe o que significa deriva, é como, por exemplo, vou dar o exemplo aqui. Um barco perdido no oceano. Uma pessoa à deriva lá. Está abandonada. Então é isso que eles estão falando, tá? O Botafogo está completamente abandonado. E é o que está acontecendo, cara. Infelizmente, o treinador não sabe mexer no time, mexe no time errado. Pelo visto, o treino é horrível. E eu digo mais, muitos jogadores do Botafogo vão deixar o clube no final do ano. Eu peço muito que fique Alexander Barbosa, que o Telles fique, que o Savarino fique. Alguns jogadores... Arthur Cabral vai dar pra ficar, pra ser um bom banco, né? Porque, pelo amor de Deus... Cara, tem muito jogador ali que o Marlon Freitas eu quero que fique. A gente sabe que esses caras são jogadores que querem ser campeões, que têm sede de ser campeões. Mas o que falta no Botafogo são outros jogadores que também compactuem a mesma coisa. Um elenco que brigue por... Não adianta você colocar Alex Telles na esquerda, um Savarino ali no meio. Aí você encontra do lado um Tuco Correia, né? Sem sangue. Você encontra um Nilton de volante. Cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Você quer fortalecer de um lado e enfraquecendo do outro. Foi assim que o Botafogo ficou após essas vendas aí horrorosas que o Botafogo fez ao Nottingham Forest. Deixou o time totalmente à deriva. É um jogo que era para ser praticamente fácil para nós contra o Vasco. O Botafogo vai e é eliminado nos pênaltis.
O Neto, eu achei que... Cara, eu vou nem falar disso mais, tá? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Esperamos que amanhã possamos vencer. Que Deus abençoe vocês aí. E é isso, galera. Te encontro no próximo. É nóis.